Muito bem, estamos iniciando mais um podcast. Eu sei, você já perdeu o sono, você tá o mês inteiro esperando mais um episódio e ele saiu hoje. É o episódio, se não me engano, conforme o ponto aqui me falou, episódio número 5 do nosso podcast Contramão Manual de Vida. A gente segue com a ideia de passarmos por todos os capítulos de 1 Coríntios. Então, no último episódio falamos sobre 5 e 6? 5 e 6. 5 e 6 e hoje 7 e 8. Você já tá acostumado com a minha cara, enjoado de mim já. Natan tá chegando agora, você ainda não enjoou, mas já sabe quem é. Ainda. Mas vai enjoar. Vai enjoar, logo menos. E hoje nós temos uma presença ilustre. Ilustríssima. Oh, que é isso, pai? Se combinasse não, certo? A gente falou, né? Eu falei no primeiro episódio que todo episódio a gente vai ter alguém diferente aqui. Eu e o Natan fixos. E a gente vai, conforme a disponibilidade das pessoas, sempre trazendo alguém diferente. Varia o herege, né? Vai variar o herege. Vai variar o herege. Os dois de sempre, não é bom, né? Tem outro aí pra falar bobagem com a gente. No próximo, então se preparem. E ainda assim, uma coisa que eu quero é trazer um adolescente também. Entendeu? Aí veio. Então, comenta aí. Véi, compartilha. Dudu, eu quero ver você trazer o pastor Eduardo aqui. Vai. Aí vai ser, hein? Vai. E é isso, eu acho que é isso. Daniel, é o seguinte, a gente tem um combinado aqui que, inclusive você adolescente, deve participar. Eu já falei isso no outro episódio. A gente precisa compor esse cenário aqui. Você tá vendo que ele tá, assim, muito cara de igreja ainda. Entendeu? Memorial, não tá muito GPS, entendeu? Tá muito sério. Então, você precisa trazer até nós. Traga no próximo programação presencial, traga e fala, Dodô, eu quero compor o cenário do podcast. E aí, com isso, com esse objeto, alguma coisa que tenha um valor, alguma coisa... E principalmente, mais do que o objeto, a gente quer uma história sua que esteja linkada a esse objeto. Então, eu falei isso com o nosso querido Daniel e ele trouxe um objeto para compor o nosso cenário e ele tem uma história para contar. Legal, né? Mas eu vou contar, mas não é para espalhar, entendeu? Vai ser difícil. Não é para espalhar. Não vai espalhar, não. Não, eu vou contar para vocês a minha história. O que aconteceu? Isso aqui é um cabide. Cabide, né? Cabide barato, vagabundo, diga-se de passagem. Assim, daqueles que você compra lá no centro de Osasco, assim, no calçadão. 10 por 99. É desse naipe aí, né? Precisando. É desse aqui. Hoje, agora, a nossa igreja tem uma coisa maravilhosa. Você tem um vestiário com banheiro pra tomar banho. Mas antigamente não era assim. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que Deus ajude, entendeu? Você chegava aqui e se vira, né? E eu passei por uma experiência traumática. Eu preciso abrir meu coração aqui. Pro mundo. Eu já confessei isso no Celebrando, vou expor aqui, tá? Pra tratar. Os caras. A galera Só que deu uma risadinha. leva sério, tão rindo. Só uma Vocês risadinha estão do em casa. Bruno. Eu vou contar porque foi doloroso pra mim. Eu tava aqui um dia. E sabe quando você come uma coisa assim que você não está acostumado? Aquela buchada. Você não tá preparado pra aquele teor. Seu estômago olha pra você e fala assim: E aí, amado, mano, de que novo? aconteceu? Não, né? E aí, assim, rolou uma guerra. Entre guerra mim espiritual. e o meu estômago. Foi eu né? Eu nem vou usar a expressão, né? E aí, rapaz. Baixou o pastor Daniel. Não deu tempo. Não deu tempo de chegar do ambiente apropriado pra, né? Isso é recente. Ou você tá falando da infância? Não, aqui, Na Vila 21. nesta igreja, na Vila 21, foi aqui, entendeu? E rapaz, Então, aquele cheiro de fossa é explicado. o que você faz numa situação dessa? Você já ouviu alguém ter uma oração hipócrita? Numa hora dessa, com dor de barriga, alguém fala assim, ai, Deus me... Não, é um clamor que vem do fundo da alma. Deus, posso falar a palavra? Pode. Não me deixa cagar na calça. Foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. E ela não foi ouvida. Foi difícil. O que eu aprendi com essa lição? Quero saber como vai chegar no cabelo. Então. Eu tô aqui curioso pra saber. Aí o que eu aprendi com essa lição? Pelo menos ele não trouxe a cueca. Não, já não está mais entre nós, né? Já. Eu aprendi que eu deveria ter, como diria minha mãe, uma muda de roupa, tá? Então, agora, se você for na minha sala,
Agora não mais, né? Porque eu vou ter que trazer outro cabide de casa, porque eu usei esse aqui. Mas lá na minha sala tem uma muda de roupa. Tem ali uma camisa, tem uma cueca, tem uma calça, porque... Não na sala de casa, na Não, na minha sala do daqui, escritório daqui aqui na em cima. igreja. Aí eu tenho lá o kit. Então eu resolvi trazer o meu cabide. O kit que puxado. vai que dá um BO, é um Tudo por causa lembrete. da Então cagada. tá aí o meu cabide. Não contem pra ninguém essa história, tá? Sensacional. Falei uma palavra meio... Mas... Começamos com uma história, olha. Vamos Tá lá. bom. É assim que a gente quer. Histórias Isso aí. legais. Objetos, Constrangedoras, né? Isso, objetos que remetam Tem a a- alguma história. Olha só, esse... tem Mas o muita cabide tá história, limpinho, assim. né? O cabide, só pra ver, o cabide tá Eu botei a mão limpinho. aqui meio... Botar a mão aqui. Mas é isso, muito bom, muito bom. Deixa eu só falar uma coisa que eu não falei no início, que se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui nós temos Tá vacilando. a nossa principal rede social, onde você fica por dentro de tudo, você participa de promoções exclusivas, cupons diariamente, não, mentira. Mas tem muita coisa legal lá no @GPS Memorial, então segue a gente, porque... Tudo que a gente faz tudo que a gente faz tá lá, então é importante que você siga. Se você nesse momento está nos ouvindo no Spotify e não vendo Spotify. esses rostos Spot. no Spotify e você tá só ouvindo, você pode correr no YouTube da igreja, porque estamos em vídeo. Isso foi a novidade do último episódio, estamos em vídeo no YouTube da igreja, tá? E se você está no YouTube da igreja e por alguma razão você um dia tá no carro, sei lá, e não pode ficar vendo o vídeo, você Correndo. pode correndo, como se o Como adolescente não? corresse. Depois que eu falei, quem tá correndo agora, né? Você pode nos achar no Spotify, é só procurar lá por Manual de Vida. E no YouTube é no canal do YouTube da igreja mesmo, beleza? Qual que é o canal do YouTube da igreja? Igreja Batista Memorial de São Paulo. Fácil. Beleza, eu acho que tendo dito isso, vamos ao que interessa. Partiu. A gente vai falar hoje capítulo 7 e 8 de 1 Coríntios. O capítulo 7 é longo, tá? Então se você quiser acelerar aí, põe em 2 vezes, a gente vai ler o capítulo. Se você estiver só ouvindo, ouve aí uma leitura dinâmica com o nosso querido Nathan Lemos. Respeitando as vírgulas, né, Natan? Os pontos. Por Por favor, né? Respirar aqui, Por né? favor. 40. Vamos lá. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizerem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa, e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa deve se separar do marido. Não deve. Não deve se separar. Opa! Importante! Dodô tá esperto já. Só pra garantir, tá? A esposa, já até me perdi aqui. A esposa não deve se separar do marido. Bom. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe
sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se o homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se o homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, devem permanecer como estavam quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Mas se estiver assumindo um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa... Tá acabando. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão do Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Amém. Eu vou até beber uma água aqui. E aí? Ai. Muita coisa aqui, hein? Pega, Mano, paulada só, né? Ele vai pra tudo que é lado. Mas tem um tema meio que permeia, eu acho que todo o capítulo, que é casamento, moralidade, relacionamento, Liberdade, né? Liberdade também. Bom, vou começar aqui falando de uma coisa que me chamou a atenção, queria saber de vocês. Logo no versículo 7 aqui, Paulo fala que ele gostaria que todos fossem como ele. Gostaria, no caso aqui, né, entre aspas, gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. De que Paulo, ele, pra gente, o que isso significa? O que é ser como Paulo? O que ele estava falando aí?
Paulo não casou, né? Paulo não casou. Então ele era solteiro. Aliás, não se tem certeza, né? Não, o que se sabe ele não era casado. Ele não estava casado na ocasião da escrita das cartas, Exato, né? Pode ser que ele tenha sido casado e a Antes, mulher até antes morreu, de se ou pode converter. ser que tenha... então, o que antes não... Mas aqui já não tinha mulher, né? É disso que ele tá falando? De ser como ele é de não estar em um Estar relacionamento. sozinho, estar sozinho. E por que ele gostaria que todos fossem como ele? Paulo parece que ele tá indo contra o casamento, assim, né? Tipo, o que... É bom que você se case, mas se você não se casar, é melhor ainda. E ele termina o capítulo falando, né? Que eu dou esse conselho falando que é o conselho do Espírito de Deus. Olha, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Mas é um vai e volta, né? Porque assim, vai e volta, não né? casa, não, mas não casa. Fica Mas se você tiver assim, você tem que casar. Que ele fala, né? Se você É. tiver ardendo de desejo, mano, vai lá e casa. Não fica ardendo de desejo. Mas eu acho que tem a questão também que ele fala de que aquele que... quando ele explica aquele que tá casado, ele tem que dividir a atenção, né? Da obra de Deus em agradar a esposa. E o que não tá casado, ele tá ali 100% na obra de Deus. Será que é nisso que ele tá falando? Porque o Paulo, ele sozinho, se dedicou 100% para a obra do Senhor. 100% mesmo. 100% mesmo. E aí, daí ele vai e fala de tempos difíceis. Eu acho que esse elemento dos tempos difíceis é um lance assim, que ele tá falando, olha pra tudo que tá acontecendo. Como é que vocês vão casar ainda? É assim, você tem certeza que você vai querer constituir uma família e viver... Porque o argumento dele é, Jesus tá voltando. Ele tá escrevendo como se assim, gente... No outro dia. Amanhã. E aí tem gente que pode olhar e falar assim, pô, Paulo viajou, né? Porque... Não voltou. Não voltou até agora? E na verdade não é que Paulo viajou, é a gente que viaja porque não vive com a mesma expectativa, com o mesmo senso de urgência. Jesus tá voltando e pode ser que seja amanhã mesmo, né? Então acho que viver com... A gente esvaziou esse significado de viver com a expectativa de que Jesus tá voltando logo. Sim. Se a gente tivesse isso mais presente, aí faria mais sentido falar, porque assim, casamento dá trabalho. E não é cerimônia de casamento dá trabalho, é a Que vida... dá também. Que dá também, né? Mas a vida de casado dá trabalho, né? A molecada tá aí, não é casada, mas tem pai e tem mãe. Eu não sou casado ainda. Ainda, né? Por pouco tempo. Mas assim, todo mundo sabe que dá trabalho. Mesmo um adolescente, vocês daí estão olhando, vocês veem que os pais tretam. Por quê? Porque relacionamento é isso, dá trabalho. Desgasta, né? É um esforço que você precisa fazer. Então ele se coloca nessa posição assim. Onde você vai se desgastar, né? Porque até o próprio Paulo fala, agora eu não lembro mais se é em 1º ou em 2 Coríntios, que ele fala que ele ia se gastar e se deixar gastar por amor de muitos, que, ou seja, no contexto do ministério. Então quem se desgasta no contexto da família, em alguma medida, não vai conseguir fazer isso no contexto do reino, né? Então, mas dá para se desgastar no contexto da família, dando glória a Deus também, né? Sim. Que é o equilíbrio. Então existe um caminho, olha o que a gente está falando. Existe um caminho para a felicidade, para uma vida que tenha significado, sem casamento. Igualmente feliz, né? E eu acho que isso é uma dom, não é? Ele fala do dom e essa coisa, e eu acho que isso é um grande paradigma, assim, né? Até pra molecada que tá vindo, né? Tem muita gente que acha que a vida vai se acertar, né? Ou que as coisas vão, que a felicidade, a alegria depende exclusivamente do casamento ou de um relacionamento que tenha significado, né? E a gente tá... Paulo tá dando uma outra via, né? E a gente tá sempre, na nossa sociedade, adiando a felicidade, né? Porque assim, eu vou ser feliz quando eu tirar a habilitação, né? Eu vou ser feliz quando eu sair da casa dos meus pais, ou eu vou ser feliz quando eu casar. E Paulo tá falando que essa alegria, essa plenitude de vida não tem a ver com uma coisa a ser conquistada. Já tá rolando, tem que usufruir agora, porque pode ser que isso que você tá mirando não aconteça. Mas a volta de Jesus vai acontecer. Essa é certa, né? É essa expectativa que deveria nortear a nossa alegria. Sim. E o casamento, ele tem... o relacionamento tem a ideia da dependência, né? Então, a gente não se sente completo, né? O mundo fala, né? Você só é completo a sua segunda metade, né? Metade da laranja. As metades da laranja, tá ligado? Então, você não é completo enquanto você não achar o seu príncipe, sua princesa. Mas olha que doido, né? Porque
Antigamente, isso era muito forte. Ah, você vai ser completo no outro. Hoje em dia, já tem um lance mais assim, especialmente pras meninas, né? Não, você tem que ser feliz sozinha, você se basta. E ó que linha, porque a gente não tá falando aqui que, ó, você se basta e resolveu ficar aí. Não é isso, mas a questão aqui é analisar. Você não pode adiar a felicidade para quando você for casado, mas você também não pode resistir à possibilidade do casamento. Quer dizer, se Deus tem isso para você, ser casado, usufrua disso com alegria. Se Deus tem para você ser solteiro, usufrua disso com alegria, né? Agora, como que sabe? Vocês acham que todo mundo tem... Porque tem isso, né? Ah, tem alguém que é a minha alma gêmea. Vocês acham que isso aí... Que o signo combina, não tem a galera que fala, né, o touro com predestinado desde a fundação do mundo. Exato, que é uma pessoa que você vai... Cara, ela e só ela. Vocês acham que isso faz sentido? Ruim, né, isso? Pensa o risco. Eu cresci pensando. Daí eu lembro que fala a verdade, você fez listinha, né? Tem que ser tal assim, assim. Tanto é que eu tinha medo de começar a namorar, de casar e errar. E não ser a mulher que Deus escolheu que fosse pra mim. Então, tipo assim, tem aquela ideia, tipo assim, se não for mesmo mulher... Mesmo depois de casado, você achava... se não for a mulher que Deus, lá nessa fundação do mundo, escreveu o nominho dela lá, você vai estar casando com a mulher de outro cara. Tá ligado? Eu já escutei muito isso. De um chinês lá do lado. Não, e o pior, e se alguém levar a minha, né? Tipo, como é que eu cresci muito assim pensando matematicamente, essa ideia não funciona, né? Porque tem muito mais mulher no mundo do que homem, né? Mas hoje eu não creio nisso, não. Eu creio que Deus nos dá um padrão. Sim. Né? Deus nos dá um padrão de esposa, de mulher e de homem, né? Então, tanto não é isso que Paulo tá aqui falando. Olha, melhor que fique solteiro. Mas, se quiser, casa. Quer dizer... Não é pecado. Não tem erro. Então, se ele entrega essa escolha na mão da pessoa, é porque não é Deus que tá ali, ó. Você nasceu com a Beltrano, não tem. E o Nathan falou de alguns padrões, assim, né? Quais seriam essas características, assim, se vocês pudessem falar para um adolescente, né, que tá começando a namorar, o que eles deveriam procurar nesse futuro casamento, assim? Pra mim, primeiro tinha que esperar, né? Um pouquinho mais. Exato. Um pouco esperar mais. Um pouquinho. Aguenta mais. Você que tá ouvindo, espera. Não, porque assim, todo mundo aqui já foi adolescente e já viveu a ânsia de, quero ter alguém e tal. E a própria pressão, né? De ver na escola, a molecada, fulano pegou não sei quem. Você tá sozinho. E falava, mano, você na minha época falava BV, né? Que nunca beijou, falava, é BV. Na minha época é mancada, né? Mas era preto e branco. Galera, não era outro esquema. TV, tela plana, não existia. Mas falava disso. Então rola, né? Uma pressão do tipo, você tem que fazer. Então, mas à medida que o tempo passa, eu vou comprovando que, ainda bem, não ceder a essa pressão é melhor. Então, o relacionamento mais pra frente, a gente tá em mais condição, inclusive, de obedecer essas coisas aqui, né? Porque põe na conta que Paulo tá falando, pra você que não entendeu a linguagem figurada aqui, tá falando de transar, né? Tá falando de sexo, tá falando quando ele fala pra quem não se aguenta, o que é não se aguentar? É a pessoa que tá sendo tentada, então pegou fogo ali e falou, não segurou. Daí, não, peraí, então é melhor casar. Sim. Né? Sempre lembrando, né, que o casamento, o sexo é pra ser aproveitado dentro do contexto de casamento, né? Que é o limite que... Assim, por quê, né? Não, porque Deus tá falando, porque exato, a Bíblia diz, tá aqui, ó, que... Então, nesse sentido, adiar, pra mim, é sempre... mais idade é sempre importante. Por quê? Porque quando que tem mais fogo? É agora. Então, quando que tem menos controle? É agora. Então, a chance de errar é muito maior. Tem sabedoria bíblica ao dizer, não começa alguma coisa que você não vai ter condição de complementar, de completar. Mas de critério, né, que o Dodô falou, de critério pra escolher... Jesus, né? Porque você vê, aqui no texto ele fala sobre estar no Senhor, né? O que é estar no Senhor? Sim. É partilhar da mesma fé. É crer em Cristo. Ele fala irmão no Senhor, né? Que tem que... Vou lembrar aqui. Que seja um irmão no Senhor. É isso mesmo. É mais pro fim, acho, do capítulo. Eu acho que é o primeiro. Depois disso... no 39, no final do 39, é que a minha versão tá antigona, né? Mas ele fala pra casar, mas somente no Senhor.
né? Que é o que é no Senhor, é alguém que partilha da mesma fé. Desde que seja o irmão no Senhor, né? Isso aí. Eu acho que é a primeira, porque acho que é a primeira e talvez a principal, né? Porque se não for, já... E o resto esse é o único que exclui, né? Isso, tipo, o resto a gente negocia, né? Mas esse exclui, né? Esse... Saber cantar, saber tocar, jogar alguma coisa. É mais alto que eu, mais baixo que eu, o cabelo é loiro, isso é avulso. Entendeu? O que fundamental, inegociável. E eu creio que até a gente pode, dentro do padrão bíblico, eu posso, não que eu tenho várias opções pra escolher, entendeu? Não que você tem lá 10 opções, mas, cara, menina é crente, você pode olhar, não gosto do jeito que ela vive. Não que ela não é crente, né? Ela vive, sei lá, imoral, né? Não. Mas, pô, não gosto do jeito que ela vive. Quero alguém que vive de outra forma. Quero alguém que, sei lá, cante. Mano, mas sabe o que é o lance? Sim. A gente olha pra mulher, vou falar como homem agora, sim, né? Mas o mundo ensinou a gente a olhar pra mulher como um produto de mercado. No mercado você vai lá, eu quero comprar uma bolacha, um biscoito. Qual marca? Mano, eu gosto de Traquinas, não, eu gosto de Oreo. E aí a gente olha pra mulher do mesmo jeito. E tô vendo que, com o passar do tempo, virou o contrário também, da mulher olhar pro homem. E no fim das contas, a gente só tem que saber de uma pessoa. Você não, é porque igual o pessoal fala assim, não, que entender as mulheres é muito difícil. Mas você tem que entender uma. Você tem que entender a sua, já é trabalho o suficiente. A mulher não tem que entender os homens, ela tem que entender o dela, né? Então a gente precisa parar de olhar como o sexo oposto, a pessoa que a gente tá, né? Como um produto, que assim, eu vou procurar alguém... por que eu escolhi Oreo e não Traquinas? Porque Traquinas tem mais recheios, sabe assim? Não, peraí. Então a gente tem que ser menos comercial nesse processo de olhar pro futuro cônjuge, né? Eu acho que a gente às vezes olha muito pro sexo oposto, né? E a gente esquece de nós mesmos, né? Eu lembro que teve acho que foi como adolescente, né? Estava conversando sobre relacionamento, não sei nem quem fez isso comigo, não sei nem onde eu tava. Mas fizeram essa atividade comigo. Sei nem se é verdade isso aqui, eu vou falar. Vou contar uma mentira que eu sei. Essa pessoa, né, pediu pra eu fazer uma lista. Cara, o que você gostaria em uma mulher? Daí ele falou assim, não pensa em característica física não, pense em caráter, o que você gostaria? Daí eu coloquei lá, né, leal, fiel, que negócio de adolescente. Leal, fiel e tal. Fiz a listinha, falei assim, mano, aqui ó, essa mulher perfeita pra mim. Daí ele olhou e falou assim, então tá, então você vai pegar essa listinha e você vai tentar ser isso. Você quer que o outro seja, mas você é. Assim, então, agora essa listinha é pra você, não é pra mulher, é pra você. Porque eu acho que a gente seja o que você espera de comprar. Exatamente, entendeu? Então acho que no relacionamento tem muito isso também, de você olhar e você ser primeiramente pra Deus, né? Não ser pra pessoa, pro relacionamento. Ser pra Deus, depois pra pessoa. Queira ser aquilo que você espera, exatamente, né? Receber. Exato. Então, eu lembro até hoje disso. Até porque a gente deve entrar, né? Desde o namoro e até no casamento, Dani que é casado sabe, que a realidade do casamento é uma realidade de serviço, foi o que a gente falou um pouco antes, né? É realmente um ministério, assim, né? A gente entra nessas relações não para ser completo pela outra pessoa. Ser agradado. Ser agradado, né? E isso é uma luta que a gente tem, né? Porque o nosso instinto primeiro é amor próprio. Mas dentro do casamento é sempre uma doação, é você se entregar. E aí quando os dois entram no casamento com essa mentalidade, a coisa funciona. Agora, a própria ideia da listinha, ela é o contrário disso, né? Porque é o que eu quero, como que eu espero, eu vou ser agradado, o que me agrada, como eu vou ser suprido. Eu quero que ela seja não sei o quê. Por quê? Porque é o que eu quero. E aí, na lógica da palavra de Deus, na lógica de Deus como eu sirvo, né? Isso também não quer dizer que assim, então vai lá e encontra a pessoa que te irrita. É crente, tá bom, vamos lá. Mas eu vou lá porque eu vou servir. Não, calma, não precisa ser assim também, né? Mas o lance é quando a galera começa a ir para um termo que assim, exigente, sabe? Do tipo, isso aqui não tolero tal coisa. Não, calma, né? Você tá ali para servir no relacionamento. Acaba ficando sozinho. Quem é exigente demais acaba ficando sozinho. Dizem que com o passar dos anos, seus critérios vão diminuindo, assim, né? Quando chega lá nos 30 e pouco, se for mulher, tá bom já. O cara já excluiu todo o resto, velho. Só é isso.
Piadoca. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não, Ai. Lá vai. Paulo, ele fala do dom. Ele fala, mas cada um tem o seu próprio dom. Sim. Um tem este tipo de dom e o outro aquele. Daí a pergunta, talvez pro nosso convidado... Vocês me Botando jogam na o convidado fogueira. na né? Nosso É o nosso novo quadro, A gente- colocando o convidado na fogueira. Não venha! Que dom é esse que Paulo tá falando aqui? Qual que é o versículo, O né? versículo 7, que o Dodô... Que dom é esse que parece que Paulo ele tá falando? Tem este tipo de dom. Isso... E como que a gente lida com esse dom? Porque... E é interessante essa linguagem do um ou o outro, esse dom e o outro, porque são as coisas que ele falou antes, né? Então, um dom de manter-se solteiro, ou não, aquele que não tem o dom para ficar nessa posição, nessa condição, e vai ter que casar. Então, ele admite a possibilidade de que tem gente... O que é dom, né? É uma capacitação sobrenatural. Quer dizer, é dom do Espírito. Quer dizer, vem do Espírito, é o Espírito que dá. Então, é uma capacitação sobrenatural para atingir um objetivo, para fazer algo. No caso aqui, para ser solteiro. Então, tem gente que tem esse dom e vai encarar esse desafio com essa capacitação do alto. Vai ficar sozinho. Vai pra ficar glória de sozinho. Deus. Vai ser feliz sozinho e vai ter poder do alto para fazer Pra isso. lidar com isso, né? Pra poder lidar com a situação. Agora, isso não significa que nem todo mundo que fica sozinho tem o dom. Que aí é que é o desafio. Porque assim, o Dodô ainda falou isso, termos lógicos, né? Tem mais mulher do que homem no mundo. Logo, vai ter mulher que não vai casar, não porque ela tem o dom, mas porque não tem, Autooferta. né? A gente... Então, assim, isso vai acontecer. De repente a mulher tem lá, né? Não, eu quero casar. Mas a gente tem que administrar a possibilidade disso não acontecer. Mesmo sem ter o dom. O que isso significa? Que vai exigir um pouco mais de Vai esforço. sofrer. Mas não tá. Se controla, Natan. É que a nossa plateia de 100 pessoas aqui tá rachando o bico. O pessoal leva a sério, né? Mas quer dizer que, mesmo quem passa por isso o quê, né? Não casar, mesmo sem ter o dom, vai ter um desafio maior. Mas não tá autorizado a pecar. Ou seja, tem nem que ser feliz. não autorizado a ser feliz. Exato. E agora a descoberta desse dom deve ser... Deus é mais, né? Como a pessoa que processa essa pessoa precisa passar na vida pra Eu chegar à tenho o dom de conclusão ficar que, cara, sozinho. Deus me capacitou a ficar solteiro. Não, Vocês já conheceram alguém? Eu fiz uma viagem missionária uma vez pra Bahia. E eu conheci um pastor lá. E aí, na época, eu tinha, sei lá, uns 16 anos nessa viagem missionária. Ano passado. Ontem. Aí, Pouco tempo. eu cheguei lá, né, e vi um pastor, o cara devia ter os seus 40 anos, assim, né, então, novo, né, novo. Meia idade. Estamos chegando lá. Esses dias botaram você aqui no culto, 42 anos. Teve gente Eu vi. A galera É inveja. A galera apela É também. inveja né? da minha pele. Essa cutis europeia. Aí o cara, os seus 40, assim, e o cara era solteiro, né? E aí eu, né, 16 anos, vocês sabem como é, a gente fala, vem, não tem fio daqui pra cá, Pensa, não, né? não vem. Pensa. Aí eu, Cadê sua esposa, tipo isso, ô pastor, por que você não casou, né? Você tem bafo. Ô, pastor. Você é chato. Olha só. Aí, mano, ele virou na moral e falou, porque eu tenho o dom de celibato. Cara, eu ouvi tem aquilo coragem. e falei, coragem tem. Aí, Cara, aí eu falei, mas pra macho. como que é isso aí? Aí ele falou, não, eu tenho dom, eu não tenho a mesma... Eu não reajo aos mesmos estímulos, né? Ele falou assim, então uma coisa que um homem vê e o cara fica louco, meu Deus, pra mim então eu tenho isso, parece que é mais controlado, tal, sei lá, se é hormonal, enfim. Mas ele se via, o cara tinha, Capacitação do alto, ele né? tinha essa convicção, mano, Deus me capacitou pra fazer isso, pra ser assim. É Cara, doido. E isso mostra que o casamento não é o fim em si mesmo, né? Porque há a possibilidade de glorificar a Deus e ser feliz sem o casamento. E há a possibilidade de glorificar a Deus e ser feliz com o casamento. Porque, ó, Natan, a galera fala assim, né? Porque a gente às vezes tenta fazer o certo errando, né? Fala assim, não, porque o propósito do namoro é o casamento. Não é. O propósito do namoro é dar glória a Deus. Isso aí.
Por quê? Não tem que esperar o casamento pra isso, porque se você fala, não, o propósito do namoro é o casamento, então enquanto você tá namorando, você tá enrolando pra alcançar o propósito. Não, o propósito é da glória a Deus, enquanto você namora. Então tem um monte de namoro que quando acaba, cumpriu o propósito, porque tinha tanta treta, tanto BO, que acabou e começou a dar glória a Deus. Sim. O término foi o jeito de dar glória a Deus, né? A ideia do namoro é sempre acabar, né? Seja ou no altar, virando o casamento. ou antes. Tem Mas uma bugada, cara. Mas é verdade. Oi? é que tem que fazer assim depois. Legal, legal. Mais alguma Eu dúvida, tenho uma coisa Natan? pra falar. Eu Vai, tenho uma coisa pra fala. falar. Solta. Olha que loucura isso daqui. A gente ainda vai pro 8, tá? Segura aí. Mas vou Estamos soltar, acabando. vou soltar a bomba no colo de vocês. Aqui no final, versículos 20 ali pra frente, ele começa a falar dessa condição e ele entra nesse exemplo de escravidão. Doido, né? E ele fala pro escravo não se preocupar se ele tá naquela condição, né? Não parece que a Bíblia tá meio que assim, escravidão é bobeira. Tipo, não liga pra... Você é escravo, não liga pra isso. Não parece que assim Paulo tá fazendo vista grossa, inclusive porque não é a primeira vez que ele cita esse assunto, né? Em Efésios ele também fala sobre isso. Segunda Pedro ou 1 Pedro? Ele também Paulo fala escravos. em Segunda Pedro, né? Paulo não, Pedro, né? Paulo escreve. Então, essa é uma realidade que, assim, a Bíblia não faz vista grossa, ela fala de escravidão, mas não parece que, assim... Filemão, né? não liga... Filemão era um escravo, né? Não parece que é uma coisa assim, não liga pra isso? Como que vocês veem isso aqui, né? Parece que é isso mesmo. Parece que Paulo não decidiu entrar nessa seara, assim, né? Embora eu acredite também que o termo escravidão, nós temos uma imagem muito diferente do que Paulo tinha sobre escravidão. A gente no Brasil, especialmente a experiência de escravidão, remete a gente a algo. Escravo, né? É algo, né, totalmente... A gente só tem uma ideia sobre escravidão, né? E não se sabe exatamente como funcionava essa escravidão na época, né? Mas, respondendo a pergunta, parece que Paulo, ele evita, assim, né, entrar em conflito com essa questão. Tanto que em Filemão ele vai e fala, volta lá, volta pro seu... Ou não, melhor, recebe Onésimo. Recebe ele E não tem um lance, de novo, a gente tá falando aqui sobre adiar a alegria, e eu tô pensando assim, um escravo naquele contexto que se convertia, ele não podia adiar a sua alegria só para quando ele se tornasse livre, porque talvez ele nunca se tornasse. Havia possibilidade mesmo na situação. Parece que Paulo tá olhando e falando assim, não existe nenhum contexto desfavorável demais em que você não consiga ser feliz ou em que você não consiga dar glória para Deus, né? Então ele até fala, você deve permanecer como Deus te chamou. No lugar onde Deus te chamou. É muito louco, porque eu vejo assim, né? Tem gente que olha para esse tipo de passagem e acha que Paulo está estimulando a escravidão. E não é, né? Inclusive, se a gente lê lá em Efésios, quando ele propõe essa inversão da lógica, Paulo é mais revolucionário do que a abolição da escravatura, né? Porque ele vai falar que o comportamento de um escravo e de um senhor de escravo, esses dois em Cristo são irmãos. Então não importa mais se ele é escravo ou se ele é livre, né? Então Paulo é revolucionário por quê? Porque ele iguala todo mundo em Jesus e fala, você era escravo? Dane-se. Agora você é irmão em Cristo. Você era senhor? Dane-se, acabou, você não é senhor, você é o irmão dele. Então, é a nova humanidade. Então é mais do que virar e falar assim... Porque de um outro lado a gente vive numa sociedade que faz assim, não, a gente tem que inverter, né? E aí quem domina tem que virar oprimido e quem é oprimido tem... Não, Paulo tá falando assim, acabou. Nessa nova realidade não tem mais opressor nem oprimido, né? E é muito legal porque ele fala, né, se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Isso é animal, porque a gente até falou no primeiro, né, de chamar Jesus de Senhor Jesus. A gente lembra de Jesus como Salvador, tá? Mas o Senhor diz muito. E quando a gente fala somos escravos de Cristo, é que nós estamos nos submetendo a Ele. Então a gente está livre do quê? Condenação, do pecado. Mas ao mesmo tempo nós
fomos presos. Trocamos de Ah, dono. Trocou de Senhor dono. Jesus Isso Cristo, aí, entendeu? trocou de dono. Então, no fim, todos somos, no sentido bom, né, escravos, presos a Cristo, né? E ele ainda fala, né, que vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo, pelas coisas desse mundo. Então, a gente deixa de ser escravizado pelo mundo, pelas coisas do mundo, para ser Na escravos época- em Cristo. De Na Cristo, época que o Dodô era mais novinho, assim, tinha uma banda chamada Jota Quest. Oh, fui até no show. Não é? Eu fui em muito show do Jota Quest. E ele tinha uma música que falava assim: a nossa liberdade é o que nos prende. E parece que é isso. Às vezes Não, você. ele não fala, ele canta, né, canta, Daniel? com aquela Vai, vozinha. canta assim, aí, né? vai, Não dá uma sei, palhinha. essa fica pro Natan. Que é cantor. Mas quando fala, a gente às vezes vive preso na busca pela liberdade. Buscando o que ainda vai ter e Tá não preso usufrui o nisso. que já tem, né? Então é. Inclusive, essa passagem tá em J Quest, segunda é. J Quest, Capítulo segunda 2. Rogério Flauzino. É. Ó, gente, vamos passar pra parte das perguntas aqui, ou vocês têm mais alguma coisa aí no set pra... Porque o nosso tempo está correndo. Então Eu vamos... não. Vai, então vai. Tem uma coisa. Fala. Tem uma coisa, Natan, como que tá aquele versículo, aqui o Natan tá com eu tô com uma versão antigona, que ele fala do digo eu não Senhor. Qual versículo? Cadê o versículo? Perdi o versículo. Ficou aquele... O Bruninho coloca aquele barulhinho de grilho agora. Agora é a hora. Agora... Aqui, ó. No 25 ele fala, na minha versão tá, com respeito às virgens, ou nessa daí tá como? Versículo 25. Quanto à pergunta sobre as Moças. moças que ainda não se casaram. Isso, daí ele fala, não tenho o mandamento do Senhor, Mas... porém dou uma opinião como tendo recebido do Senhor. Aqui é uma coisa. Aí ele passa um pouco e olha o que ele fala depois, ó. Aqui ele fala, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Mano, cadê isso, velho? Nossa, Bruno, olha o volta- que fala aqui. Posso ler Volta aqui? aqui, fala, Bruno. Olha lá. Fala, Bruno. Fala, Bruno, vem pra cá, Bruno. Puxa uma cadeira. 7:2 diz assim, ó. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica ao respeito. E ó aqui, ó. Olha nessa versão mais antiga. Ao mais, digo eu, não o Senhor. Mano, a minha cabeça buga aí. Eu não... Porque a galera vira e fala assim, então isso aqui é era Paulo a mandando, opinião de não era Paulo. Deus, né? Não era. Mas por quê? Quem é o Senhor que ele tá falando aqui? É o Senhor Jesus. Porque aí nunca falou. vai lá pro 25, com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Por quê? Ele tá falando de casamento. Então ele tá falando assim, o que o Senhor Jesus já falou. Mas eu vou falar uma outra coisa aqui que ele não falou. Mas vai ter a mesma autoridade do que quando ele falou. Não deixa de ser verdade. Palavra de bíblica e Deus. Palavra de Deus, né? Porque tem gente que vai lá e falar assim, não, isso aqui é mandamento de Paulo, não é Joga mandamento fora. de E Jesus. sabe que tem essa divisão mesmo, né? Vocês já viram aquelas bíblias que tem o... Nada Palavrinha. contra se você tiver, tá? Mas que tem as palavras, as frases de Jesus em vermelho. Só obedece o que Jesus fala. Tipo, dando um destaque pro que Só- Jesus só disse, é. como se O resto Paulo, fosse menos. fosse menos, né? E Paulo tá aqui, na verdade, não tá dizendo, eu vou falar como se o que eu falo fosse menos. Ele diz, até aqui Jesus falou. Nos assuntos sobre os quais Jesus não falou, acabe com... Nos assuntos que Jesus não falou, eu vou falar. Com a mesma autoridade, como vindo de Deus, Porque no né? fim vem tudo do Espírito, É, né? tem- Então, então tudo isso que aí- Jesus falou e que o Paulo escreveu. É de Deus, É de igual. Deus. Não pode, Paulo, eu vou obedecer menos. E eu acho que, na real, é o único lugar que isso acontece, né? Eu acho que sim. De Qualquer outro autor falar isso, ó, cabeça isso aqui é a minha opinião. De cabeça Eu- agora eu não sei. É. Deveria, né? Seminarista. Mas eu acho que é só aqui, né? Beleza, então vamos aqui algumas perguntas enviadas por você. E aí a gente passa pro capítulo 8, tá Lembra que bom? a gente tem que escolher a melhor pergunta. Tem a... Tem o Qual que é prêmio. o selo de melhor pergunta. Nem lembro. Pergunta mais difícil. Fazer um momento merchandising, tem um Por aplicativo favor. chamado Ah, ADBlock. Calma aí, ó. ADBlock que ele bloqueia todas as propagandas, é uma benção. Tô precisando. Amado, Se instala. você E tem aí, e é patrocina. e é de graça o ADBlock, tá? Nem precisa... Grande beijo. Beleza. Vamos lá. Pergunta de Pedro Operico. Sabem quem é? Conhecidíssimo. Vou até dar a Polêmico, arroba. polêmico. Vou dar a arroba dele, porque aqui tem muita gente assistindo, aí o pessoal vai fazer mais pergunta, porque vai ter o marketing pessoal. Então, se você quiser aparecer,
Você quer ser seguido no Instagram? Manda uma pergunta que eu vou sempre citar a sua arroba. E se não gostar da pergunta, vai lá e xinga o Perico. Exato. Né? Arroba vai. PDRFS underline. Bem Arruma uma fácil, arroba melhor. fácil. PDRFS underline Pedro Perico pergunta: como posso ser mais parecido com Jesus se eu sou pecador? Você realmente quer saber, Perico? Como posso ser mais parecido com Jesus se eu sou pecador? E aí? Tem Essa o Natan quadro, sabe. o quadro das perguntas é pro visitante, né? E ele já falou, essa aí o Natan sabe. Eu cheguei aqui primeiro que você, ó. Como posso ser mais Como parecido com posso ser Jesus se eu sou pecador? E aí? Eu acho que tem aquela questão da condenação do pecado. Lembra, tem aquela música, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Romanos... Tá até na Bíblia isso. Tá na Bíblia, É exatamente. bonito. Tem aquela música, mas a música fala da Bíblia, né? Em Romanos, né? Eu já li isso em algum lugar. Eu já li isso em algum lugar. Mas tem esse processo, né? A justificação. 3 etapas. 3 etapas. Justificação, mano, a condenação do pecado não existe mais, né? Eu não sou condenado mais pelo pecado. O processo de santificação é o que a gente está passando aqui, a glorificação. Como eu posso ser mais parecido com Jesus? Eu lembro que eu escutei isso no seminário, não sei se vocês escutaram, mas eu lembro que eu escutei no seminário, que quando, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Cristo fez, ele viveu uma vida perfeita por nós, uma vida que nós não conseguiríamos viver, quando a gente fala que nós somos parecidos com Jesus, até o se parecer com Jesus está baseado na obra de Jesus. Sim. Entendeu? Então, no seminário eu citava muito isso, de que quando Deus olha para nós... Quando Deus escolhe alguém, ele mesmo faz. Vai lá, desculpa aí. Eu já até me desconcentrei. É que a hora que ele falou, quando Deus... Na hora eu pensei. Bota aquela musiquinha, diante do trono. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, ele vê a obra de Jesus. Então, acho que como nós podemos ser mais parecidos com Jesus, mesmo sendo pecador? Acho que a gente precisa entender isso. Não sei se ficou confuso que eu respondi. A gente precisa entender que a gente está nesse processo... Tá me lembrando um amigo meu. Deixa eu falar. Nesse processo de santificação. Sim. Mas é um processo baseado na própria obra de Jesus. Deixa eu fazer um outro merchandising aqui, respondendo a pergunta também. Nós, como igreja, estamos em meio a uma série de mensagens Ensina-nos. A gente tem falado sobre doutrinas espirituais. Não, quando for pro ar já vai ter acabado a série. Então Verdade. volta, né? Volta. No YouTube, volta aqui no YouTube, nos vídeos passados. E eu acho que tem muitas estratégias, né? Uma clássica é a vitamina BO, Bíblia e oração. Você tem as doutrinas espirituais, então... Mas é o que o Natan falou, é um processo, né? O que importa é, olha para sua vida e responde o seguinte, se você puder falar, eu não sou o que era, ou melhor, ainda não sou o que deveria, mas já sou o que... Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Já não sou o que deveria, mas já não sou o que foi. Você tá vermelho, amado? Respira. Caraca, agora eu me lembrei um político muito famoso do Brasil. Mas aí vocês entenderam. Ó, eu escrevi aqui. Não sou o que deveria. O Dodô tem cola, tá vendo, Natan? Mas também já não sou o que era. Cola, É isso ele que interessa. Cola. Imagina assim. Ô, velho, comi um prato de feijão meio-dia que vocês não estão ligados. Não, 6h15 da tarde o cara tá falando do prato do feijão. Nossa, mas até que horas foi a reunião? Até às 4. Nossa, mano. Mas é isso. Acho que a resposta é isso. Estamos no processo. Volta na frase. Ó, eu quero acrescentar uma A coisa frase também. não sou o que deveria, mas também já não sou o que era. Pode falar isso sobre a sua vida? Tá no caminho certo. Santificação, né, ser parecido com Jesus é em quê, né? Paulo fala que aqueles que Deus de antemão predestinou também chamou para ser conforme a imagem do seu filho, conforme a imagem de Jesus. Conformes. Então, ser parecido com Jesus é um projeto que Deus está executando, né? Aqueles que Deus chamou, Ele também predestinou e garante. Então, assim... Deus tem Deus algum projeto pela metade? Não, o que Ele começou Ele vai fazer. Então, assim, a nossa semelhança com Jesus é um projeto de Deus.
É baseado Então, primeira coisa, esse é um projeto seu? Mas quem começou foi Deus, ele vai fazer. Agora, olha que legal esse versículo, 1 Pedro capítulo 4, ele fala, a galera tá recuperando aqui, é assim. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então tem um elemento da semelhança com Jesus que é o sofrimento. Porque lá em Isaías 53, profetizando sobre Jesus, fala que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Então assim, hoje a gente foge do sofrimento, a gente resiste ao sofrimento. A gente não abraça, né? E aqui Pedro está falando que a nossa semelhança a Jesus se dá no sofrimento. Então a gente deveria olhar para o sofrimento como uma ferramenta que Deus está usando para fazer a gente parecido com Jesus. Então é meio que assim, não resiste ao sofrimento, veja Deus no sofrimento. Se você encontrar alguém que você tem interesse e ela conseguir viver a vida com essa perspectiva, casa. Porque aí, tá aí uma caraca, moleque, o cara que olhar pro sofrimento e falar, projeto de Deus pra minha vida, vou abraçar, é isso. Bora sofrer. É isso. Beleza. Próxima pergunta. Que jogas? Próxima pergunta. Acho que a gente respondeu bastante. @Bela, vamos tentar ser um pouco mais breve. Vocês enrolam. @Bela Staub, STALB. @Bela STALB. Bela Staub. Ela não fez uma pergunta, mas ela deixou uma frase. O que você... Eu vou transformar a frase dela numa pergunta, tá? Porque senão vai ficar ruim. O que vocês diriam para alguém que tem medo do futuro? Tamo junto. Olha, a Bela conseguiu arrancar um uau do nosso técnico de áudio aqui. O futuro... Eu também tenho medo do futuro. Você tem medo? O futuro é garantido, gente. Se tem uma coisa que você não precisa ter medo, o futuro tá garantido. Jesus venceu, ele volta e a gente vai ficar relaxadão. De boa, ganhamos. Então, a longo prazo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu acho que o medo do futuro é porque a gente chama de futuro logo ali. Ali, né? Mas quando a gente pensa de futuro de verdade, estamos garantidos, estamos seguros. Dentro disso, eu já vou passar para a próxima pergunta. Desde que, né? Desde que... Creia. Acho que eu acho que tem a questão do desconhecido também, né? A gente não lida bem com o desconhecido, né? O que então tem depois da esquina? Ano que vem. O que vai ser ano que vem? Eu não sei o que vai ser ano que vem. Então, pós-pandemia. O que é o novo normal? O que eu vou fazer de faculdade? O que eu vou fazer? Entendeu? Eu acho que tem essa questão do desconhecido também nos apavora, né? Porque a gente tem a tendência de o quê? A gente quer ter o controle de todas as coisas. Então aquilo que a gente sabe o que vai acontecer é mais fácil de... Agora, quando a gente não sabe, a gente não faz ideia... A segurança, entendeu? Então, é dizer, Deus tá lá. Deus tá lá. É isso que eu ia de uma falar. coisa a gente tem certeza. Você pode ter medo do futuro, mas lembrar que Deus tá lá é... Mano, mesmo garantido. Que a esquina seja desconhecida, Deus já dobrou essa esquina. Deus já fez a curva. Então, relaxa, vai dar tudo certo. E outra coisa que eu sou muito consolado com isso, lá em Mateus 28, quando Jesus dá uma promessa, ele dá uma ordem e dá uma promessa, né? A ordem é da grande comissão, mas ele fala, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E muitas vezes eu pensava nisso olhando para o futuro, tipo assim, caraca, numa coisa de longevidade. Jesus vai estar comigo até o fim dos tempos, olha que coisa boa. Mas tem a parte de todos os dias também. Hoje? É hoje, velho. A hora que você tá assistindo esse episódio, Jesus está contigo. A hora que você for dormir, Jesus está contigo. Quando você acordar amanhã, Jesus está contigo. Daqui 5 anos, Jesus está contigo. Para sempre, para sempre. Então, isso me consola muito. É isso. É isso? Falando de futuro, então, vou aproveitar outra pergunta já. Vral. Da Julia Hessel. @Ju com H, J-U-H. Na verdade é Ju Hessel mesmo. O Hessel começa com H. Ju Hessel _. Ela pergunta: como vocês acham que vai ser a Nova Jerusalém? Perfeita. Bonita. Linda. Ruas de ouro. Ruas de ouro. Ruas de ouro. Casas de ouro. Cascata de chocolate, de Coca-Cola. Eu não me pergunto. Camarão. Eu quero ter camarão. Camarão. Eu amo camarão, velho. Camarão com chocolate. Coxinhas. Picanha não vai ter morte, né? Vai ser nem camarão também. Mas, ó, coxinha também não, frango. Também não, a não ser que tenha um frango vegano, celeste. Vegano, né? Vegano, de jaca. Coxinha frango de... celeste. Coxinha de jaca.
Ó, mas é assim. Não, mas vai ser perfeita, né? A minha ideia da Nova Jerusalém é o que tá na Bíblia mesmo. Não dá pra fugir muito. Mas é uma grande cidade que os estudiosos afirmam que as medidas que estão lá dá mais ou menos uma cidade do tamanho do Brasil. Vocês sabiam disso? Bonito isso, né? Uma cidade do tamanho do Brasil. Ou seja, todos os crentes de todas as eras vão ter que caber numa cidade do tamanho do Brasil. Mas o que é legal de dizer, né, que a Nova Jerusalém não é uma coisa etérea, né? Tipo, é físico, né? é uma cidade real. Real, né? uma sociedade. É uma sociedade organizada, Perfeita. né? Só que sem pecado. É tipo a nossa sociedade, só que sem pecado. É isso. Então pega tudo que tem de bom Só. e aí Sem tristeza. eleva isso ao absurdo Sem e morte. tira o errado, o ruim. É tão engraçado que a primeira coisa que a gente fala, pensa em coisa boa, a gente falou. Ruas de Ruas de ouro, comida. Dinheiro, Coca-Cola, comida. Coca-Cola, camarão, picanha. hambúrguer. Cara, isso aqui, perto do que é... O prazer é maior. Tipo, E o principal, né, insignificante, né? é a presença de Jesus de forma tangível. Porque, Deus tá aqui, né? Jesus tá aqui. Mas a nova fala que ele não vai precisar de sol, né? Porque a luz dele vai iluminar. E nem vai ter noite, tamanha luz. Né? Pensa. não vai ter amanhã, não vai ter ontem, não vai ter... Porque não vai precisar, né? A gente vai viver eternamente. Vai ser da hora. Vai Isso ser legal. sabemos. Beleza. Essa é qual foi a pergunta, a melhor pergunta? Até agora? A do futuro? Acho que a do futuro foi a mais filosófica. Bateu assim, Selo, né? bateu. Selo de melhor pergunta. Selo melhor pergunta para Bela Staub. Que nem era uma pergunta. Você vê. Putz, sensacional. Mas é questão de pôr uma interrogação, né? Ó, eu tenho uma aqui que a gente já respondeu, mas eu vou citar só pelo marketing mesmo. Foi a Isa Schneider, @isa.schneider. Saul se suicidou? Saul se suicidou? Respondeu quando? Respondemos no último episódio. Pronto, olha aí. Ah, sim, verdade. Né? Saul, que eu lembro da nossa resposta, Saul se suicidou. Só que tem um outro versículo que fala que Deus foi quem tirou a vida dele, né? Então, no fim das contas, Tudo tá nas mãos de Deus. é Deus quem tira a vida de todo mundo sempre. Então, as duas coisas são verdades. Saul deu a inclinação ali de se matar e no fim das contas foi Deus que tira a vida mesmo, de todo mundo. Essa galera tá na Bíblia, né, gente? Tá lendo Graças a Deus. Graças a Que Deus. coisa boa, gente. Capítulo 8, vamos. Vámonos. Esse é menor, né, Natan? Quem vai ler? Esse é menor. Pode ser a Natan de novo? Leitura boa. Vamos lá. Então vai. Quanto à pergunta sobre Ó, não pode Você elogiar. falou de Você tá vendo? Não pode elogiar. Vamos lá. Caraca, tô perdido. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe de tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imagina que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que o seu irmão faz, se aquilo que eu como faz,
Depois sou eu, viu? Portanto, se aquilo que eu Se aquilo que eu como faz... Aquilo que eu como faz. aquilo Se aquilo que eu como faz. Vai, última tentativa. Se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Amém. Amém. Essa é difícil, você nunca mais comer carne? Aceita, Dudu? Nem pensa. Meu Gaúcho, isso aqui é... Calabresinha, ué. Isso aqui não existe. Calabresinha, catupiry, a pizza. Picanha, mal passada. Tá Meu doido. Deus. Mas eu acho Esse que aqui é bom. mais um pouquinho mais fácil, mais tranquilo. Menos difícil, né? Ele Melhor. vai direto ao ponto, né, É. pelo menos. Eu acho que tem uma coisa aqui que a gente precisa levantar desde o início, que é o contexto da época, né? A gente tem falado da cidade de Corinto, né? Desde o início, desde a introdução, que era uma cidade portuária, uma cidade movimentadíssima, era caminho para várias coisas, então tinha muito movimento, muita gente, e com isso, muitas religiões diferentes. Era né? politeísta, né? Politeísta, vários deuses, e uma das realidades era essa, né? Que em um dos cultos específicos, eles sacrificavam animais, sacrificavam como um culto a um deus que, segundo Paulo, não existem, né? E aí depois eles iam lá e comiam dessa carne, né? E era um costume. Comidas sacrificadas a esses. Exatamente. E assim, tem um negócio nessa experiência que pra mim é muito legal da Bíblia, que ela nunca pinta os cenários da Bíblia, nunca são os cenários ideais. Tipo assim, fulano tava numa boa. O cenário ideal era Adão e Eva, né? No cenário ideal fizeram o que fizeram. Durou dois capítulos. Não adiantou, né? Então parece que assim, a Bíblia é muito real, porque ela mostra um contexto maluco, difícil. Olha a cidade que os caras. Essa Mano, igreja tava. é um enrosco. Na verdade, Corinto, vamos combinar, né? Que aqui é só baixaria, né? E- Sodoma passava vergonha. E aí a Bíblia não economiza em falar isso e mostrar que dá pra levar a vida com Deus a sério no meio da Nesse loucura. contexto, Então né? eu olho pra gente hoje e falo, porque a galera fala, não, a gente tá tudo perdido hoje nessa sociedade. Essa Cara, juventude. essa juventude, né? Ouvindo Mano, funk. a Bíblia mostra a sociedade da época não era mil maravilhas. E continuou falando que dava pra dar glória a Deus no meio desse contexto maluco. Então a gente também pode. A gente não tá assim, é difícil demais viver a vida cristã em São Paulo, Cotia, Osasco. Não para com isso. E pensando no que você estava explicando dessa questão de comida sacrificada a ídolos, Paulo fala para nós há somente um Deus. Nós sabemos disso. Fala dessa consciência mais forte, vamos colocar assim, que ele usa a consciência fraca, né? O nosso conhecimento, a gente sabe que há somente um Deus, há somente um Senhor. Que os ídolos não são nada. Não são nada. Isso é demais, né? Mas Não é nada. Mas as pessoas acreditavam que aqueles ídolos eram deuses de verdade. E aí, portanto, o sacrifício tinha algum valor. Tinha um valor, entendeu? Eles, ignorantes, Era a né? consciência deles que atribuía, não era um valor inerente, a coisa Sim, tem valor. exatamente. É porque eu igual acredito. Que é isso, cara? Profundo. Não é? É. Quem disse que um pedaço de papel vale R$100? É uma convenção, a gente chegou- combinou. A gente chegou a essa conclusão. Então a consciência deles fala, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô comendo uma comida pra um Deus que eu acho que é real. E aí que Entendeu? começava o problema. Isso. Esse que era o problema. Não era a comida, Não era a comida. era a É, convicção errada sobre Deus. Você vê que no fim tudo, o pecado ele é sempre contra Deus, ele parte de um conceito errado sobre Deus, né? Sim. Daí você vai bagunçando o resto todo. E aqui eu acho que de novo cai no orgulho daqueles cristãos em Corinto, né? A gente já viu isso várias vezes nos capítulos que a gente já comentou, né? Que o Paulo começa falando do conhecimento, né? Aquele que diz que sabe de tudo, Nossa, já não sabe. Começou errado. Já começou errado. Não, eu sei de tudo sobre esse assunto. isso é muito legal, né? Entendeu? Paulo já falou, não, se você fala isso, você já não sabe. E sabe um lance também, você falou de orgulho, é interessante, né? Porque o idólatra, na verdade, ele não idolatra o ídolo. O idólatra, ele não idolatra o ídolo, porque o ídolo não existe. O ídolo do idólatra, na verdade, é ele mesmo. Porque assim, ele é o ídolo, porque ele tá ali, no caso desses caras aqui, né?
entregando uma oferta para conseguir alguma coisa para eles. Uma barganha. É uma barganha. Era assim, não é porque eu vou né? agradar o meu ídolo, eu vou agradar o meu ídolo para conseguir alguma coisa para mim. Quem é o ídolo, na verdade? O ídolo, na cabeça deles, era o meio de Pra conseguir chegar. se agradar. E aí que tá a conexão do assunto. Por que Paulo sai de casamento e cai em idolatria? Por quê? Porque você não pode viver para você mesmo. Tanto no contexto do relacionamento, quanto no contexto da vida social. Não é sobre você. E aí, entrando nisso, que é, puxa, muito legal, né? Eu acredito que tem muita gente que faz do Deus real e verdadeiro um ídolo. Pra indo, tentar barganhar. indo por com esse o cara. caminho, né? Isso é uma realidade na Pensa, fé a cristã. galera que faz assim, ó. Vou fazer 10 orações aqui. Tô falando fazendo- de gente crente, tá? Vou fazer jejum, porque se eu fizer ali na frente, Deus... Ou você quer ver mais espiritual ainda, o erro espiritual é a pessoa que fala assim, mano, tô fazendo devocional há 30 dias, tô benzão com Deus. Aí, não fiz devocional uma semana, pô, tô mal com Deus. Quer dizer, estar bem ou mal com Deus depende do rendimento dela, e não do que Jesus fez por ela. Isso você repara, é muito doido esses ídolos criados pelos homens e Deus, né? É um contraste completamente diferente, porque a gente parte esses caras, né? Essa barganha, você sacrifica para ganhar. Deus, ele sacrificou e já deu tudo. Então a gente O que falta pra não gente? falta nada, ele já fez tudo. E o que ele pede não é o nosso rendimento, né? Não é porque eu não dei pelo rendimento de vocês, eu dei. Agora, ó que bonito ao mesmo tempo que Paulo vem e dá uma bicuda, né? O ídolo não é nada. Ele não fala assim, o ídolo não é nada. Cara, nada é nada, não é nada. Sim. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, mas vocês que já entenderam que o ídolo não é nada, vai na moral com quem não entendeu ainda. Tem uma galera que não entendeu ainda. Porque assim, eu não posso impor que as pessoas deduzam as coisas que eu, ao longo da jornada com Cristo Jesus, fui crescendo e fui entendendo. Construindo, né? Cada um tem um tempo. Então é assim, tenha paciência com quem ainda não entendeu, com quem ainda não chegou lá, nesse assunto. Até porque naquela sociedade, né? Eu acho que essa afirmação de Paulo era assim... Caraca, como assim? Só tem um Deus, mano? Você é louco? Olha aqui, olha quantos deuses tem nessa cidade. Você Posso é louco? escolher qual eu quero. Então a grande maioria já, naturalmente, já pensava no politeísmo, né? Sim. Então era a Era minoria casamento, que achava que só existia um Deus. Né? E ao pensar nos de consciência fraca, essa galera que não entendeu, né? É pensar. E vamos dar um exemplo aqui, né? O que é pensar nisso. Da onde eu venho, Almenara, eu já segundos que eu cito Almenara. Mas tem uma festa, né? O São João, que faziam as comidas, né? E tudo mais. E assim, para a gente... Confessa, Natan, você comeu a comida do São João? Então, vamos lá. Doce do Cosme e Daniel. Doce. Os docinhos do Halloween. E, exatamente. Doces ou travessuras. Pode ou não pode? E daí, mas assim, quando eu tô com a minha família, ou quando eu tô com gente que sabe que, mano, não é de São João, não é nada. Quem é santo? Santo é só o Senhor, tal. Cara, eu vou lá, como e tudo mais. Mas daí tem alguém lá de Almenara, ou de qualquer, tô citando Almenara que eu fui não, mas de qualquer outro lugar, que olha a gente comendo esse pra São João, ou Halloween, ou... Cara, ele acha que a gente tá comendo pra São João, pra... O que Paulo tá falando pra gente fazer? Cara, pra não dar um mau testemunho, não come. Que aí o lance Você vai levar o outro a Entendeu? fazer a mesma coisa com ele achando que é pecado. Exato. E aí ele peca, porque se ele acha que é pecado e faz... Porque o grande lance é, o que é mais importante pra você? Se agradar, comendo a comida que você quer comer, Eu sei que não tem problema, eu vou comer. ou conduzir alguém à maturidade da fé. Cara, e às vezes essas coisas elas brigam. Às vezes você vai ter que escolher fazer uma e afetar a outra. E o ótimo, maravilhoso seria que todo mundo entendesse. E o ideal é esse, porque ninguém pode a vida inteira falar, não é que eu sou imaturo na fé. A vida inteira. Chega uma hora e fala, amigão, cresce. Paulo fala isso, né? Eu queria dar comida sólida pra vocês, mas vocês têm que tomar o leite porque vocês não conseguem ainda. Então a imaturidade ela é uma fase. Mas ela não é um lugar onde você mora. É um lugar por onde você passa. Tem que crescer. Tem que amadurecer. E aí entra um outro elemento que tem gente que usa essa coisa
da imaturidade ou do escândalo, né? Ah, mas isso Estou escandalizado. Quando, na verdade, é apenas um gosto pessoal, né? Inclusive porque escândalo é sinônimo de imaturidade. Isso. Quem se escandaliza é São os de imaturo. consciência fraca, né? A galera que é madura não se escandaliza. É isso. Então quem reivindica, não, estou escandalizado, amado, você precisa amadurecer. Vamos lá, amigão. Vamos aqui. O exemplo clássico, assim, né? Por exemplo, tatuagem, né? Tem, né? Sei lá, meus avós, galera mais não, velha. pra minha né? mãe, tatuar é bandido. É. Só bandido. E aí a desculpa é essa, mas Tô escandalizado. eu tô escandalizado. Quando na verdade é apenas um gosto pessoal ou uma imaturidade mesmo, porque à luz, né, das escrituras não teria problema nenhum, né? Agora tem problema se quiser fazer sem o pai deixar, né, a molecada. Exatamente. Aí tem é problema. E tem um elemento também dessa questão de quando eu olho pro meu irmão imaturo, eu sou maduro. Eu tenho conhecimento, eu sei que não há ídolo. Mas eu tô vendo de consciência fraca, qual o objetivo de me abster dessas coisas? É ajudar aquele que tem consciência fraca a chegar na maturidade. E quando eu... E convidar ele pro banquete depois, né? Exatamente. Vem comer junto. E quando ele fala, mano, isso pra mim é muito... É uma abnegação, assim. Portanto, se aquilo que eu como... Agora eu fui. Aquilo que eu como faz o irmão pecar, eu nunca mais comerei carne. Pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Seriedade Eu vivo com pro que outro. Eu Eu tiro vivo- o meu coisa... Eu sou livre eu quero, pra né, viver pro outro. Exatamente. Então, e carne naquela época devia ser também um negócio, se pra gente assim, carne naquela época devia ser também um negócio bem, né? A gente que gosta de carne, assim. Então, se, tipo, mano, vou deixar de comer carne pra não fazer meu irmão tropeçar. Ele é radical, né? Entendeu? Então, ele vai lá no extremo, né? E é legal isso, porque ele é radical na coisa certa, no amor pelo outro. É radical no amor. É isso aí. Então, é muito doido isso. Você quer ser radical em alguma coisa, não pode ser na norma, na regrinha. Seja radical no amor. Em amar alguém radicalmente. Aí seja radical. Aí vai, se entrega. E de novo, Paulo falando para esses cristãos em Corinto em pensar uns dos outros, né? Devia Vai ser uma ver. galera muito egoísta, né? Porque a quantidade de vezes que essa exortação, que esse mandamento, né, vem à tona, é porque a galera devia estar meio... Uma galera bem orgulhosa, né? Parece Parece a gente. Parece a gente. Né? Parece muita gente. Gente, eu acho que é isso aí. É isso. É isso? Quanto Que tempo isso? já temos, será? Há umas 3 horas que a gente Até tá a aqui. nossa equipe nos abandonou. Estamos Não sozinhos. resta mais ninguém. As portas já estão fechadas. Mas é isso. Vamos acabando por aqui. Daniel, muito obrigado pela participação. Privilégio. Pastor É nóis. Daniel Tamo Simões. junto. Gente, Que é isso. Foi muito legal. E Natan, de novo, valeu. Tamo junto. A gente volta no mês que vem. E se tiver muita visualização, muita compartilhar, a gente começa a fazer de 15 em 15. Caramba. Então tá na mão de vocês. Se vocês quiserem mais, a gente faz. A princípio, uma vez por mês. Se cair a visualização, daí vai parar de fazer, é isso? Para, gente. Porque, tipo, a galera não quero mais ver Não quero mais esse negócio. Corre-se esse risco. Então agora é a hora do... Eu não sei a sequência, Dudu. Mas... Como é que é mesmo? Não sei o que você tá falando. Ativa o sininho, como é que é? Se inscreva no canal. Ah, Natan, você é uma Ativa o blogueirinha, sininho. você sabe. Compartilha. Curte, compartilha, se Comenta, inscreve no canal. Comenta. E é sério, gente. Compartilha. Se você gostou desse negócio aqui, se você gostou dessa conversa, compartilha com seus amigos. Você acha que Manda vai pra ajudar eles. alguém, né? Se te ajudou, vai ajudar outra pessoa. Então, Tomara. compartilhe. Espero que Deus tenha abençoado seu coração também. Acabamos aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, falou. Tamo junto.